Prova oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Só para ouvir. Sim. E assim funciona. Boas tardes aqui na sua Antena 3. Um programa bem divertido para Funciona assim ou não? toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins do Lógico? Prova oral. Bem, sim. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Antes de começarmos este programa, eu estava a falar com a Diana Duarte, olá, ouvintes da Prova Oral, e a Diana Duarte estava a dizer assim, isto é a primeira pessoa de direita que entrevistamos. E eu estava a dizer, mas espera aí. Na prova oral, a gente Na prova oral. Eu estava a dizer, tipo, nós não entrevistamos pessoas em função de serem de direita ou de esquerda, para mim é exatamente igual. Espero bem que não, pá. Espero bem que não. Homem, eu só quero salvaguardar que não te acusam de marxismo cultural, que é Sim, uma não é, das não provas polémicas. Sim, mas eu até gosto de que existe esse equilíbrio. E eu também não sei reconhecer, por exemplo, tu estás a dizer, ok, o Camilo é de direita, as pessoas todas dizem que é de direita e tal, mas eu nunca vi o Camilo Lourenço a dizer, eu sou de direita. O Camilo és de esquerda. Tu assumes isso? Vamos lá ver se a gente se entende. Vamos lá. Eu não sou daqueles que vive preocupado com etiquetas de esquerda e direita. Fico preocupado com a liberdade económica. A minha luta como cidadão não é saber se alguém é de esquerda ou de direita. Eu conheço gente de esquerda que é liberal. Ou seja, que defende a liberdade económica. E conheço gente de direita que defende socialismo. Aliás, a direita portuguesa é socialista. Portanto, se tu me vies perguntar assim, tu és de direita? Não, eu sou liberal. Posso ser um liberal à direita. Mas o à direita é o que menos interessa aqui. Interessa é a liberdade económica. Mas a direita portuguesa é socialista. Porra, Diana, estás distraída, pá. Que direita é falar? Tu ouves o Rio falar, não há diferença entre o Rui Rio e o António Costa. Eu não vejo nenhuma. Tu vês... Eu acho que o Rui Rio é mais conservador do que o António Costa. Conservador em quê? Só se for a direita normalmente é mais conservadora. É assim, repara, olha, entre mim e a Diana sabe falar muito mais de política do que eu. Portanto, aquilo que eu tenho é uma impressão generalizada daquilo que vou sabendo, das pessoas que vou entrevistando. Tenho amigos à direita e à esquerda. E a verdade é que criou-se um bocado a ideia, olha, por exemplo, a nível económico, que a direita era mais certa nas contas. É verdade, durante anos e anos criou-se esta ideia. A direita nas contas é mais certa, como arrisca menos, acaba por fazer menos asneiras. E isso até agora nestes governos do Costa, isso se calhar até se inverteu, se calhar até não é bem assim. Parece que eu estou aqui a defender o António Costa, não estou, atenção. Óbvio, mas o problema aqui é que não tem nada a ver com o Costa, tem a ver com as regras dos tratados orçamentais, não é? Nós assinamos o Tratado Orçamental da União Europeia e com os respectivos PECs, que se juntaram a ele, porque isso é que determina aquilo que os governos têm que fazer do ponto de vista financeiro. Portanto, não me admira nada que num período de crescimento económico, isso é uma das coisas que raramente o pessoal de esquerda, por exemplo, fala, é que o atual ajustamento ficou a dever-se muito a duas coisas, à redução do custo dos juros, que é aquilo que o BCE tem feito, e a outra que é a receita fiscal a subir, nós temos a carga fiscal mais elevada de sempre, por causa do crescimento económico. Mas para tu veres, como isso não é verdade, vais ver o que é que vai acontecer a partir de agora. O que é que vai acontecer? Tu vais ter o déficit pior de sempre. Porque tiveste uma pandemia, não é? Uma pandemia mundial. Está bem, mas da outra vez... E os impostos vão disparar. O problema é esse, é que pandemias há para todos os gostos, não é? Podes dizer não que pandemia de Covid e pandemia financeira. Tiveste uma pandemia financeira há 10 anos e, portanto, aquilo que a malta foi fazer foi corrigir as borradas anteriores. Espera aí, deixem-me só dizer que o nosso convidado de hoje é Camilo Lourenço. Este programa vai ser bastante fraturante, sabem? Porque da mesma forma vai ser insultado violentamente por me teres convidado a vir aqui ao programa. Tens muitos haters. A sério? Tu tens muitos seguidores. Tens mais haters do que seguidores, não? Não, eu tenho mais seguidores. Na página profissional do Facebook tenho 215 mil. Na página pessoal tenho 115 mil. E na página do YouTube tenho 37.200. Portanto, tenho muita gente que me segue.
Mas eu vou-te contar uma história, Alvin. Aqui há uns anos, quando eu escrevi o segundo livro, talvez o livro que mais vendeu de economia em Portugal, chamado Basta, não é? A dizer, eu estou farto de bancarrota, já vamos com 3, era a terceira. Esse livro, eu convidei o Nuno Marco para me apresentar o livro. Nós tínhamos sido colegas estagiários de rádio, no Correio da Manhã Rádio. Ora bem, o Nuno Marco aceitou e foi apresentar o meu livro. Tu não queiras saber o que é que aconteceu ao Nuno Marco. Foi violentamente insultado, a mãe dele, o pai dele, os sobrinhos, as primas, as tias, tudo insultado. Tu, pá, vais apresentar um livro desse fascista e não sei quantos. O pessoal diz estes parados, nem sequer sabe o que é quer dizer fascista, né? Mas, portanto, para dizer que tu vais ser violentamente insultado também por trazer aqui à rádio. Olha, deixem-me só recordar a todos que estamos a entrevistar Camilo Lourenço, vamos falar sobre a cor do dinheiro, vamos falar sobretudo sobre dinheiro. Aliás, a pergunta que te vou fazer a seguir, Camilo, é porque é que as pessoas, na verdade, habitualmente, não falam sobre dinheiro? A verdade é essa, que é, as pessoas não falam no seu dia-a-dia sobre... Não falam, não. As pessoas não falam sobre dinheiro. Ninguém diz quanto é que ganha. As pessoas têm medo de dizer quanto é que ganham uns aos outros. Mas esperem, já aí vamos. Vamos relembrar o WhatsApp, vamos falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre o que quiserem, sobre a cor do dinheiro, com Camilo Lourenço. É um dos grandes fenómenos das redes sociais. Bem, a este nível de economia não conheço outro que tenha tantos seguidores. É ele o nosso convidado de hoje, 96 038 6272. A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp da prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp 96 038 6272 96 038 6272. Isto ainda só agora começou, já temos 4 mensagens, vai ser lindo, vai. Deixa-me colocar a primeira mensagem que recebemos, que é de vídeo e que nos chega da Polónia. Sim, da Polónia. Olá, Prova Oral. Hoje estou-vos a enviar um vídeo daqui de Varsóvia. Infelizmente não os vou poder estar a ver ao vivo, por questões profissionais, mas não podia deixar de passar esta oportunidade, tendo em conta que, graças à Cor do Dinheiro, estou constantemente atualizado sobre o que se passa em Portugal. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou a ver. E como tal, tenho 3 questões a colocar ao Camilo. Camilo, as 2 primeiras são questões muito leves. Qual foi o maior balde de água fria que levaste a nível de perspectiva política? Alguém que tu tinhas uma grande esperança e ele foi um balde de água fria. Qual foi o comentário mais engraçado que tu recebeste dos teus fofinhos, como costumas chamar? E o terceiro, algo mais político, que é no dia 15 de outubro de 2019 foi proibido o comunismo na União Europeia, foi igualado ao nazismo, mas nós continuamos a ter no Parlamento Europeu pessoas pertencentes ao PCP como eurodeputados. Temos uma geringonça que tem o apoio do PCP e não há sanções nem nenhuma represália por parte da União Europeia a países que não estão a cumprir com essas mesmas regras, pois têm partidos no Parlamento e com apoio ao Governo que são igualitários ao nazismo. Por isso, com todo este mediatismo, como é que nós podemos confiar nas instituições europeias para poder fazer o contrabalanço entre as democracias? Aqui na Polónia está a começar a haver uma corrente um pouco mais ditatorial, já foram proibidas certas músicas nas rádios, isso já gerou uma grande movimentação da parte pública, mas gostava de saber a tua opinião, como é que nós podemos confiar nas instituições europeias como último mastro para podermos ter a nossa democracia intacta? Ora está, Camilo, apontaste as 3 perguntas, queres começar por alguma delas? Não, eu não ouvi, eu não consegui ouvir nada. Não conseguiste ouvir? Nenhuma... Não chegou nada, eu estava aqui a fazer sinal, não estava a ouvir nada. Que engraçado. Vocês conseguem... Espera lá, tu não estavas a ouvir, possivelmente tu não tens aí uns escutadores, Camilo, que possas colocar, é que isso vai-te ajudar imenso. E o programa, como tem várias participações, isto vai-te ser bastante útil. Enquanto o Camilo procura uns escutadores que o vão auxiliar na sua audição. Camilo, o que ele te perguntou
Tu estás-me a ouvir Sim. bem a mim, certo? Estou a ouvir, estou a O que ele te perguntou basicamente foi qual foi o maior balde de água fria que tu apanhaste de alguém que tu tinhas criado uma certa expectativa, uma figura política ou ligada ao mundo das finanças, ou não? Qual foi o grande balde de água fria que tu apanhaste a esse nível? Qual o comentário mais memorável que tu tenhas recebido dos teus fofinhos, que é assim que tu tratas os teus seguidores da cor do dinheiro? Fofinhos, sim. Sim. E finalmente ele dizia que a 15 de outubro de 2019 a União Europeia proibiu que o comunismo de estar representado e representado e que o que é que não me lembro da pergunta por acaso, Diana, ajuda-me. Também Eu já percebi qual é que é. Já percebi o que é. Bom, o que é que se alguma vez... qual é que foi o comentário mais desagradável que recebi? O balde de água fria, alguém que balde de água desiludiu fria. muito na política. Quem me desiludiu muito como político? Duas pessoas. Primeiro o engenheiro Sócrates, que eu cheguei a votar nele. E depois ver tudo aquilo que ele fez foi das coisas que mais impressão me fez. O engenheiro Sócrates tinha uma coisa fantástica, que era uma capacidade de liderança fora do comum. E era uma pessoa que, quando tinha que ser teimosa, era mesmo teimosa. E Portugal é um país onde é preciso ser teimoso numa série de coisas. Ora bem, ele começou muito bem. Eu, durante os primeiros 2 anos, se vocês forem ver os artigos do Jornal de Negócios que eu escrevo diariamente, e eu escrevo há 13 anos, os 2 primeiros anos eu apoiei o Sócrates. E depois ele fez uma série de disparates. Ora bem, e depois os problemas de justiça em que ele me está metido, então, foi uma desilusão completa. Portanto, o Sócrates foi uma delas. O segundo que me desiludiu bastante foi o Cavaco Silva. No segundo mandato como primeiro-ministro, que ele teve 2 maiorias, como se recordam. Na segunda maioria, quando eu pensava que ele ia começar a reformar o país, ele foi mais socialismo. Por isso é que eu estou a dizer que nós temos uma direita socialista. O PSD hoje em dia é um partido socialista. O que é que é fazer, desculpa, o que é fazer mais socialismo? Quer dizer, meteres o Estado em tudo quanto existe na economia, percebes? Existe e mais. E mais, quer dizer outra coisa, que é tu, de forma crescente, vais-te apropriando daquilo que a riqueza que a economia cria. A carga fiscal quer dizer exatamente isso. Carga fiscal é o quê? É a soma das contribuições e dos impostos que tu pagas ao Estado. E depois tu pegas nesse valor e dizes assim, quanto é que é o PIB? É tanto. Olha, quanto é que vale estas contribuições e impostos do PIB? É tanto. E tu estás a descobrir que nunca na história portuguesa pagaste tantos impostos e contribuições como agora. Ora, isso é socialismo. Tu vais aumentando despesas sistematicamente, não é? E depois, como não consegues controlar despesas porque crias lobbies autênticos, o que é que fazes? Vais aumentando os impostos. Ora, isto vai aos poucos tornando as economias menos competitivas, que é aquilo que acontece connosco. Olha, a segunda pergunta, ele não se referiu ao comentário mais agradável que tivesses recebido, mas sim mais memorável que tenhas recebido. Lembras-te de algum que tenha ficado na memória, algum comentário? Sim, lembro-me, por exemplo, olha, eu insultos nunca ligo, sinceramente. Ainda mais já não tenho mãe, portanto já não me faz diferença, né? Que insultem a minha mãe, não faz diferença. Não é? Eu insultos nunca ligo. Costumo dizer que não ligo a indigência, mas não ligo mesmo. Bom, nunca tive ninguém na rua a insultar. Curiosamente, aqueles fortalhaços que depois insultam nas redes sociais, depois na rua encolhem-se sempre. Portanto, nunca me preocupei com isso. Mas o comentário mais memorável para mim foi uma vez uma senhora num jantar de uma empresa que me disse assim: Camilo, sabe, a minha filha foi para a gestão por causa de si. Por causa de mim? Sim, é que ela ouvia todos os dias e lia todos os dias que você escrevia. E, portanto, o gosto que ela passou a ter pela economia e pela gestão veio das suas intervenções públicas. Isso foi o maior elogio que me fizeram, porque eu sou também um professor. Não é? Eu formo pessoas, já fui professor na faculdade, agora não tenho paciência nem tempo para aturar meus 18 anos, agora faço mais formação de executivos e de gestores. Olha, esse é o livro que mais vendeu, o livro de economia que mais vendeu em Portugal até hoje. Sou quanto é que vendeu? recordista. 29 mil ou 30 mil, lugar assim dizendo, à volta disso. Porque eu sinceramente acho que a editora, se tivesse juízo, ia atualizar aquilo e ainda vendia mais uns quantos. Tu queres reeditar, não é? Camilo, então, mas responde-me àquela pergunta de há pouco ainda a propósito do comunismo e da União Europeia. Tu disseste que percebeste? Sim, é verdade, porque a União... Repara uma coisa, nós temos um problema, que é, condenamos só os extremismos à direita. Nunca condenamos os extremismos à esquerda. Ora, por exemplo, nós sabemos que o Hitler foi um monstro, não é? À conta dele morreram 20 milhões de pessoas.
Mas nós não temos relato e estatísticas exatas de quantas pessoas morreram às mãos do Lenin e do Stalin, que são outros dois sanguinários. Do outro lado, exatamente oposto. Portanto, para mim, tanto é mau estes extremismos à direita, como se, aliás, nem sequer pode dizer que o Hitler fosse à direita, porque o Hitler era nacional-socialista. Portanto, tanto faz impressão estes extremismos como o nazismo, como faz impressão os extremismos cometidos pelo comunismo. E, portanto, compreendo perfeitamente a atitude que a Europa tomou em dizer, pá, a gente devia banir estes dois sistemas daquilo que é a face da Terra, não é? Porque, no fundo, não são sistemas democráticos. E na Europeia é uma zona de países, de Estados-nação, que procura exatamente ter como princípio fundamental a liberdade e a democracia. Camilo, tu há pouco dizias que falavas diariamente, e é verdade, na Cor de Dinheiro para imensas pessoas, algumas delas possivelmente até decidem a sua vida em função disso, como contaste esse relato. Não digo tanto. Mas a verdade é, as pessoas depois no seu dia-a-dia não falam habitualmente sobre dinheiro, ou sobre finanças pessoais. Porquê que existe este tabu das pessoas falarem sobre dinheiro? As pessoas só falam... É raro tu ouvir pessoas a falarem sobre quanto é que ganham. É um tabu, é um bocadinho. Olha, é como o sexo. As pessoas também não falam muito sobre sexo, não é? Fala-se na rádio, faz-se umas piadas, mas depois a sério, as pessoas não falam, não é? Olha, por acaso, acabas de dar aí uma dica interessante. Eu aqui há dias, uma amiga minha dizia-me que tinha estado a falar com algumas amigas psicólogas e elas diziam que normalmente nunca aparecia a pergunta sobre sexo. Aparecia sobre tudo, menos sobre sexo. Isso tem a ver com tabus, não é? Tem a ver com vergonha. Bom, no dinheiro é uma coisa parecida. Qual é o problema do dinheiro? Tu dizes muito bem que nunca vês uma pessoa dizer assim, eu ganho 7.000 euros, eu ganho 3.500 euros, eu ganho 2.500 euros. As pessoas não dizem. E não dizem porquê? Porque têm medo do vizinho. Porque normalmente... Que o vizinho tem a inveja disso, não é? Exatamente. É o problema da inveja. Se tu fores aos Estados Unidos, aqueles tipos dizem tudo o que ganham. Não tem problema nenhum. A sua relação com o fisco é uma relação transparente. E quando vão para a prisão. Não é? Ao contrário daqui, vão para a prisão. Eu recordo que uma vez a mulher do dono do Empire State Building foi parar à prisão, a Leona Helmsley, por causa do problema de IRS. Não é? Ele até mandou apagar as luzes do edifício naquela noite em que ela foi parar à prisão. Vê só o amor do indivíduo pela senhora que pagava IRS. Mas pronto, em Portugal tu tens este problema. As pessoas têm receio de falar por causa do problema da inveja. Por um lado. Por outro lado, por outra razão, é que apesar de tudo ainda continua a haver rendimentos que não pagam impostos. E, portanto, se a pessoa começa a dizer aquilo que ganha, está-se a meter na boca do lobo. Aliás, há um momento incrível na televisão portuguesa em que a Manuela Moraguetes, que na altura apresentava o telejornal, entrevistou o Futre e, em direto, perguntou ao Futre, Futre, quanto é que você ganha? E o Futre respondeu-lhe, e tu, quanto é que ganhas, Manuela? Bem, isso ficou célebre, essa resposta do lembras disto? É verdade. Sim, lembro perfeitamente dessa história. O que o Futre disse à Manuela é que isso é uma coisa que não se fala, é tipo, não é? Eu não vou dizer quanto é que tu ganhas, diz-me lá tu quanto é que tu ganhas, não é? As pessoas nunca dizem, não é? Sim, Olfim, já agora sobre os comentários memoráveis, deixa-me acrescentar mais um. Houve uma pessoa que, uma semana do BES ter falido, uma funcionária normal, que tinha obrigações do BES, me perguntou o que é que devia fazer. E eu disse-lhe para desfazer o investimento em obrigações. Ela tinha mais ou menos 39.000 euros em obrigações do Banco do Espírito Santo. E ela dizia-me, depois telefonou-me, foi ao banco, telefonou-me, Camilo, mas o meu gestor do balcão desencorajou-me, disse para não desfazer a aplicação, porque estava muito seguro e tal. Eu disse ao Alexandra, é melhor você tirar isso daí e meter em depósitos a prazo ou certificados de aforo. E ela, uma semana e meia depois, quando aquilo estourou tudo, vem ter comigo e diz-me assim, o que é que eu lhe posso dar por você ter poupado uma desgraça financeira na minha vida? E tu, um carro, preciso de um carro. Não, dei-lhe um Era o que eu faria, olha, quero um carro e vou-lhe dar, já é este que eu quero. Mas, já agora, repara, uma das percepções públicas é que nós continuadamente andamos a pagar tudo aos bancos e é imparável. E o BES a esse nível tem sido recordista. É verdade. O que é que aconteceu? Porquê é que isto continua a acontecer, não é? Continua a acontecer porque tu estás a pagar os disparates do passado, não é? Explica-nos os 850 milhões para o novo banco. É fácil. Sim. Os 850 milhões têm a ver com uma situação que é assim. Quando chegaste ao dia 3 de agosto de 2014 e o Banco de Portugal descobriu que tinha sido comido pelo Dr. Ricardo Salgado, não é?
O Banco de Portugal tinha obrigado o BES a tomar certas decisões, como, por exemplo, não fazer certas transferências, não tirar ativos da instituição. E o que é que aconteceu? De um momento para o outro, o Banco de Portugal descobriu que ele tinha sido desrespeitado. Bom, e a solução aí foi, das duas uma, ou tu fechas o banco definitivamente e depois vais pagar aos depositantes e aos obrigacionistas. Alguém fez as contas e era uma conta astronómica. E o que é que o Banco de Portugal faz? Diz assim, bom, então vamos dividir o banco que tem bons ativos e o banco que não tem bons ativos. O banco que não tem bons ativos chamava-se BES, que é o banco mau. O bom banco que supostamente tinha bons ativos era o novo banco. Qual é o problema destas coisas, Alvin e Diana? É que tu nunca consegues num dia, numa noite ou numa semana, avaliar todo o universo de bens do banco que tu tinhas e depois dizer o que é que está bom e o que é que está mal. Moral da história. Quando eles começaram a investigar o que é que se passava com o novo banco, descobriram que havia muita porcaria também no novo banco. E então, quando foi preciso vender o banco, o comprador diz assim, aquilo está cheio de tralha, eu não quero aquilo. E o pessoal diz, mas fiquem lá com aquilo, pá, a gente faz um preço jeitoso. E eles dizem, está bem, eu aceito o preço jeitoso, mas quero mais uma coisa, que nos próximos 4 anos, ou 7 anos, acho que é 7 anos, se eu descobrir, 7 anos, exatamente, se eu descobrir lá outra tralha com que eu não contava, vocês criam uma garantia e toda a tralha que eu apurar vai descontar naquela garantia. E por isso é que, até agora, eles já lá foram buscar. Quanto é que essa era a garantia? 3,9 mil milhões de euros. E até agora, o novo banco encontrou tralha de 3 mil milhões de euros. Já foi buscar 3 mil milhões. Os 850 milhões que a Diana pergunta têm a ver com uma parte da tralha que eles descobriram lá e disseram, agora vamos ao fundo de resolução buscar esse dinheiro, que é o tal fundo que depois tinha essa garantia de 3,89 mil milhões de euros. E, portanto, Diana, vou-te dar uma má notícia. Para o ano, tu seguramente vais ter, quando analisarem as contas de 2020, vais ter o novo banco a pedir mais os 900 milhões que faltam. Portanto, se agora estás preocupado com 850 milhões, no próximo ano vais ficar com 900 milhões. Moral da história. Sabem qual é a solução para isso? Nunca mais vai parar, é isso? Qual é a solução? Vai. No próximo ano acaba a marmelada. Porque acaba a garantia. Mas sabem como é que isto se resolve? Cada vez que acontecer um problema com o banco, é melhor pagar tudo e mandá-los bugiar a todos, porque senão a gente passa 10 anos aqui a carpir mágoas. Inclusive aos gajos que venderam, que depois vêm dizer que não sabiam de nada, porque isto foi vendido pelo Costa e pelo Centeno, não é? Em 2017. Portanto, estão todos a fazer de conta que não sabem de nada, quando eles são os responsáveis pela venda que fizeram. E, portanto, o meu recado é este. O BES teria custado fechar 15 mil milhões, mais valia. Sabes porquê? Porque é como fechar um episódio da nossa vida. Matou, fechou ali, agora vamos para outra. Que era aquilo que devia ter acontecido. E agora andamos aqui estes anos todos a pagar os disparates que tinham sido cometidos no passado. Olha, deixa-me só dizer que temos muitas chamadas que, entretanto, recebemos, muitas mensagens dos nossos ouvintes. A primeira, eu penso que será do Telmo Santos, que nos deixa um áudio, mas com uma foto bem bonita. E vem ela. A mensagem. Digo eu. Agora é que vai ser. A qualquer momento. É agora. Agora é que vai ser. Agora vai-se fazer um grande evento. Bem, entretanto, quase podemos falar sobre a descoordenação entre António Costa e Mário Centeno nesta questão dos 850 milhões. Sim. O que é que aconteceu ali? Já lá vamos, mas espera aí. Antes disso não vai entrar, Alvin, não vai entrar. Vai entrar, e se não entrar, deixa-me recordar... Esquerda, agora sim. Isto sempre que é de esquerda. Quem não sabe muito bem se é de esquerda, se é de direita. Meus caros, continuo sem ouvir as perguntas. Há aí um problema qualquer. Ok, esta era a primeira mensagem. Tu dizes que não ouves as perguntas. Não ouço as mensagens. Não ouço as perguntas. Ok, Camilo, vamos fazer assim. Eu vou-te pedir que tu desligues a tua chamada e que voltes a ligar para ver se resolvemos esse problema. Portanto, deitas abaixo a tua ligação e voltas de novo a entrar em contacto connosco. Muito bem. Estou convencido que iremos resolver esse problema. Enquanto isso, amanhã vamos ter um programa muito especial com o músico Vítor Rua, que não é a primeira vez que vem a este programa, e digo eu que não será a última. Ele é sempre, como direi, ele é sempre muito marcante neste programa. E amanhã, pois bem, amanhã preparem-se para uma missão que promete ser memorável com o músico, o gigante Vítor Rua. Um dos convidados mais aclamados da prova oral. Cara, como é que vocês transam aqui, que curtem e tal. Uma das pessoas mais imprevisíveis de sempre. Tinha o lenço do vidão e ficaram tudo assim.
Agitador de pandemias. Reparem que a cidade de Lisboa está completamente vazia, sem ninguém, tal e qual como agora. Músico autodidata. Vítor Rua. Ok, estamos a ver, de repente ele vai e diz, onde é que está ali? Ele está ali a bocar, e quando ele vai, e de repente ele diz, isso era para todos. Eu já sou assim, tudo. Esta terça-feira, Vítor Rua, na Antena 3. Deixa-me só dizer que, cá está, Vítor Rua é o nosso convidado amanhã. Entretanto, recuperamos aqui Camilo Lourenço. Vamos lá saber se conseguimos resolver o problema que ele tinha, até porque isto permite-lhe ou não ouvir as mensagens que os nossos ouvintes deixaram, e são muitas. Vamos ouvir outra para perceber se o problema, entretanto, foi resolvido. Olá, boa tarde. E em especial ao convidado. Quero só deixar uma pergunta. Esse mito das contas certas à esquerda é só num sentido. Das contas certas quando é para pagarmos. Quando é as finanças para devolver, as contas nunca são certas. Aliás, já o Salazar tinha feito exatamente o mesmo. Quando se formou o Estado Novo, foram as contas certas. Foi a política que ele tomou, que o Centenas também tomou. Foi exatamente, ir buscar dinheiro a todo lado. É tudo. Um grande abraço. Alvin, o ouvinte tem toda a razão. Porque qual é o problema das finanças públicas portuguesas? Tu continuas a gerir as finanças públicas ao lado do Dr. Salazar. Se tu fores ver, aliás, há um documento muito interessante do Conselho de Finanças Públicas, que é aquela instituição que a União Europeia criou para supervisionar as finanças públicas de cada país. O Conselho de Finanças Públicas, num documento, quando estava lá a doutora Teodora Cardoso, que é a anterior presidente, dizia claramente que a forma de decidir as finanças públicas portuguesas, os orçamentos portugueses, não tinha mudado nada em relação ao período da ditadura. Ora, isto é preocupante. Ora, o que é que isto mostra? Que os governos nunca fazem reformas de fundo. A preocupação que têm é gerir o amanhã, como dizia o ouvinte, e muito bem, é ir rapar o que existe e depois conter despesa onde é possível conter, que é para aparecer com a ideia das contas certas. Qual é o drama disto? De cada vez que acontece um problema como o atual, em que as receitas caem bruscamente, como aconteceu com o Vítor Gaspar em 2012, 2013, o que é que tu tens? É como nadar sem calções, Alvin. Quando a maré está alta, não se vê nada. A maré baixa e é um sarilho, vê-se tudo. Que é aquilo que a gente tem neste momento, percebes? E vai acontecer agora. Olha, outra mensagem que nos chega do Fernando Lopes. Desculpa, Diana. Deixa-me só colocar aqui duas ou três. Boa tarde, Alvin. Boa tarde, Diana. Boa tarde ao convidado Camilo Lourenço. O meu nome é Fernando. Eu queria ouvir a opinião do convidado acerca do assunto que eu acho que é muito importante. Eu queria saber porque é que a mão de obra não qualificada neste país é extremamente barata. Porque é que temos um dos salários mínimos mais baixos da Europa. Temos fábricas em Portugal onde se produz do melhor que há, do mais caro que há, existem em termos de calçado e de outros produtos, e depois as pessoas que os produzem ganham miseravelmente. Muito obrigado. Excelente pergunta. Olha, estás a ver? Isto tem a ver com uma coisa fundamentalmente, que é formação das pessoas. E a responsabilidade disto é das empresas e dos sindicatos. Qual é o problema aqui? Um trabalhador formado, a quem tenha necessidade de formação, e não é preciso que tenha sido universitária, basta que seja formação profissional. Essa pessoa dá logo um salto na sua produtividade. Agora isto é um chavão e vamos à produtividade. A produtividade é um conceito às vezes muito usado, muito mal usado. E às vezes de difícil explicação. Mas eu vou-vos dar uma explicação que eu dei uma vez a uma senhora num hotel. Não, Alvin, não é isso, ok? Não foi. Não foi isso. Não foi isso. Então é assim, uma vez um hotel famosíssimo de Lisboa convidou-me para fazer formação aos seus empregados. E eu pedi ao hotel para ter lá desde o diretor do hotel até à senhora que arrumava os quartos. E eu fiz a apresentação. No final daquela conversa houve várias pessoas a colocarem questões. Sobre tudo e mais alguma coisa. Sobre política, sobre economia. E há uma senhora, a Dona Conceição, que ao fim da sala, estava cheia de vergonha, pediu o microfone e diz assim: ó doutor, eu percebi tudo o que o senhor disse. Só não percebi o que é produtividade. E eu fiquei completamente à rasca. Porque se a Dona Conceição não tinha percebido o que é que eu tinha explicado com produtividade, eu tinha um problema. Então virei para a Dona Conceição e perguntei assim: ó Dona Conceição, o que é que a senhora faz? Eu arrumo os quartos. Limpo e arrumo os quartos. Quantos quartos é que a senhora... Qual é o seu período de trabalho? São 8 horas. Quantos quartos é que a senhora arruma e limpa num período de trabalho de 8 horas? E a senhora diz-me 4. Eu compreendo. Era um hotel famosíssimo, de luxo. Portanto,
não podia haver um cabelinho no chão. Portanto, a senhora tinha que ser extremamente criteriosa com o seu trabalho. E depois perguntei-lhe assim, Dona Conceição, e a senhora acha que conseguia, em vez de limpar 4 quartos, limpar 5? No mesmo espaço de tempo? E a senhora ficou um bocado vermelha, olha para o lado, estava o diretor ao lado, e diz, olha, esqueça que está lá o seu diretor. Qual é a sua resposta? E a Dona Conceição diz-me, eu acho que sim. E eu disse à Dona Conceição assim, está a perceber o que é produtividade? É que a senhora, no mesmo espaço de tempo, faz mais um quarto com a mesma qualidade. Produtividade quer dizer isto. Portanto, quando tu formas um trabalhador, ele torna-se mais produtivo. Agora, há outro defeito muito grave em Portugal, que explica também uma parte do problema que o ouvinte está a colocar, que é esta. As empresas pagam mal porque acham que se deve pagar só o salário fixo. Isto é um erro. Se eu fosse naquele hotel e se fosse o diretor, teria ouvido a Dona Conceição e dizia assim, Dona Conceição, vamos fazer uma coisa. Se a senhora passar a limpar mais um quarto por dia, nas mesmas 8 horas, com a mesma qualidade, eu vou-lhe pagar, imagino, mais 10 ou 20%. Vocês não acham que a Dona Conceição tinha um incentivo para ser mais produtiva? Tinha. Ora, este é o segundo defeito das empresas portuguesas. Está aí a explicação. Não dão recompensa. Não recompensam a produtividade. E não formam as pessoas. Não formam? E não recompensam. É claro que há exceções. Eu conheço há muitos modelos de liderança, não é? Aliás, tu és bastante crítico em relação à liderança. Há liderança, claro. Há liderança portuguesa ou há liderança universal? Não, é sobretudo portuguesa. É óbvio que há países melhores do que outros. Não é? Nós não estamos na liderança aí. Nós temos um problema de liderança política e de liderança de sociedade, ou seja, de liderança empresarial. É claro que tens belíssimas exceções. Tu nunca paraste para pensar porque é que a Auto Europa, a Volkswagen o grupo Volkswagen tem 115 fábricas no mundo inteiro. A Auto Europa é a segunda fábrica mais produtiva do grupo. Nunca paraste a pensar porquê? Não. Agora imagina aqueles trabalhadores numa empresa portuguesa. Tu achas que conseguiam ter a segunda empresa mais produtiva? Não. Tem a ver com métodos de gestão. E este é que faz a diferença. Portanto, quando tu tens bons gestores, e os sindicatos não andam a atrapalhar, porque infelizmente alguns atrapalham para caraças, não é? Tu tens empresas super produtivas. E, portanto, a produtividade é a única forma de nós garantirmos que vamos ser ricos no futuro. Por exemplo, os trabalhadores da Auto Europa, a única forma de garantir que aquela empresa nunca sai de Portugal é serem produtivos. Portanto, esta questão da produtividade é talvez a questão mais importante que nós temos em Portugal para decidir. Isto é, isso depende muito das lideranças. Tu dizes que a melhor forma de nós aumentarmos a nossa produtividade é sabermos compensar melhor as pessoas que trabalham e formá-las. Sim. Okay. Então, e se acabássemos com os horários longuíssimos de trabalho, trabalhássemos menos horas e mais, como é que isso poderia fazer? Então, é o que eu estava a dizer. Se tu conseguires, Diana, se tu conseguires fazer no mesmo espaço de tempo, ou até fazeres com menos tempo, imagina, eu podia ter perguntado à Dona Conceição, Dona Conceição, a senhora consegue fazer em 3 horas os 4 quartos? Se ela me dissesse que sim, eu dizia assim, então diga ao seu patrão que a pode mandar embora para casa 1 hora mais cedo, mas não lhe mexe no salário. Estás a ver? Que é o que a Diana está a perguntar. Chama-se isso produtividade. Os alemães gabam-se um pouco disso, não é? Da produtividade que têm, que trabalham menos horas e que produzem mais, não é? Os alemães, os países nórdicos. E porquê, Alvin? Tem 2 coisas. Formação e têm lideranças. Se tu fores ver, é raro tu teres uma greve na Alemanha. Porque existe uma coordenação extraordinariamente bem feita entre os sindicatos e os gestores numa empresa. Tu vês isso com a Volkswagen, por exemplo. Ora, esse é o desafio que tu tens. E é isso que tu tens que conseguir fazer em Portugal, não é? Temos ainda muitos líderes ditatoriais que não sabem dialogar com as pessoas e depois temos sindicatos que acham que tudo quanto é empresa é capital. Estão a dar cabo das pessoas. Tomara, nós temos... Eu às vezes costumo dizer... eu gosto muito de Jerónimo de Sousa. Pessoal, gosto muito. É um fofinho, é um tipo simpático. Gosto muito dele. Mas... Eu às vezes digo ao Jerónimo assim nas minhas coisas, Jerónimo, tomara nós termos capital em Portugal. O problema é que nós não temos capital. O drama é este. Portanto, é exatamente o contrário. E agora ainda vamos ter menos. Nesta crise. Vamos ter menos, porque nós estamos a destruir capital de forma brutal. Aliás, nós nunca devíamos ter tido o segundo período de emergência, de estado de emergência. Nós já devíamos ter começado a abrir a economia mais cedo. Isto é um disparate completo que a gente está a fazer neste momento. Estamos a destruir postos de trabalho, estamos a destruir riqueza e estamos a destruir empresas, que é uma coisa gravíssima. A carga fiscal vai aumentar, sem dúvida. Não tenhas dúvida nenhuma. E isso é a única certeza que pode ter nos próximos tempos, meus caros.
Olha, estás a ver o comentário do Nuno dos Santos. Alvin, sou chefe de um hotel aqui em Zurique, aqui, e pago por quarto. Sim, mas o que é que quer dizer pago por quarto? Não sei o que é que ele quer dizer. Recebe ao quarto, imagina. Pois eu percebo. É uma opção para aumentar a produtividade, não é? Pagas por quarto. É um incentivo. Não é? É um grande incentivo. Sim. Olha, este é outro bom exemplo. Vocês têm portugueses que vão para a Suíça sem formação nenhuma. E depois chegam aos hotéis e às empresas e dão-nos formação. E as pessoas tornam-se dos melhores trabalhadores que lá estão. Qual é a diferença? Liderança e formação. Que é o déficit que nós temos em Portugal. Olha, o Filipe Barreto, ele coloca aqui esta questão que me parece essencial. É obrigatório saber a opinião do Camilo sobre o RBI, o Rendimento Básico Incondicional, ao qual dedicamos um tema na passada semana. O que é que tu pensas do RBI? Alvin, nós já temos o RSI, que ainda por mais eu acho que está mal estruturado. Ainda não resolvemos o problema do RSI, queremos ir para o Rendimento Básico Incondicional. E, portanto, para mim é um disparate. Deixa-me dizer isto. Eu acho que quando o Estado dá uma prestação a alguém, essa pessoa tem que dar uma contrapartida à sociedade. O que tu tens no caso do RSI é um sistema em que tu estás a perpetuar a pobreza e o assistencialismo. O que tu tens que dizer a uma pessoa, eu não quero pobres na sociedade, não quero. Sou avesso à pobreza. Mas também não quero que as pessoas sejam iguais só porque são iguais, não pode ser. Nós somos diferentes. Há pessoas que não têm possibilidades e não queiram ter. Então não vamos ajudar essas pessoas. Mas aí é que está o erro. Alvin, eu acho que as pessoas não têm possibilidades e eu estou disposto a ajudá-las. Mas não estou disposto a deixar aquela pessoa toda a vida e mais 6 meses a viver como pobre e dependente. O que eu tenho que fazer é dizer àquela pessoa assim, eu vou-te dar o RSI durante 1 ano, mas agora vou-te arranjar aqui um programa de formação que é para tu voltares a ser útil à sociedade. Porque senão tu estás a perpetuar a pobreza. E eu não quero pobres. A coisa que eu mais odeio é pobreza. Não quero pobreza em Portugal. Não quero pobreza no meu país. Não me importa utilizar os meus impostos para ajudar. Mas é sujeitando a condições. Que é o que não se passa hoje em dia. Camilo, eu pensei que tu ias dizer que odiavas pobres. Não, que tu eu odeio pobreza. Não, pobres, pelo contrário. Nós temos a obrigação de apoiar pobres. O que eu não quero é pobreza. Eu odeio pobreza. Mas essa não é uma das questões que divide mais a esquerda e a direita, a distribuição da riqueza. Hoje o Bloco pedia apoio às empresas com lucro. Não sei se viste essa notícia. Sim, ou não. Bem, eu do Bloco também há coisas que não me surpreendem. Sai de cada coisa de lá que também não me surpreende. Mas deixa-me só dizer-te isto. O problema entre a esquerda e a direita, normalmente, tem a ver com a apropriação da riqueza. Repara uma coisa. Se tu começas a subir demasiado os impostos, e em Portugal temos impostos muito elevados, sobra pouco para as empresas se desenvolverem. É esse o problema que a gente tem. Quando tu dizes, eu vou nacionalizar a TAP, acho que é um erro. Porque acho que o problema não está aqui. Nós temos é que criar as condições para haver mais empresas, melhores empresas, porque só melhores empresas é que vão pagar melhor às pessoas. Quando nós dizemos assim, nós vamos nacionalizar a TAP, isso é um disparate. O Estado não sabe gerir empresas. Não é? O que o Estado tem que fazer é criar o quadro regulatório dentro dos quais as empresas vão poder trabalhar da melhor forma possível. Ora, nós temos um complexo socializante em Portugal, que tem a ver com toda a área da esquerda até à extrema-esquerda, e uma parte da direita, que acha que o Estado na economia é que resolve o problema. É exatamente o contrário. E tu costumas dizer muitas vezes que em alturas de crise que a venda de batons aumenta. O que é que isto significa? Quer dizer, não comprei nenhum batom ainda. Não, está bem, mas não, as lojas estão fechadas. Não compraste, as lojas estão fechadas. Quando as lojas abriste, vais voltar a comprar. Tem a ver com a autoestima das pessoas, não é? E o drama é isto, é que a autoestima é um dos aspectos fundamentais da forma... A forma como a pessoa se sente é um dos aspectos fundamentais para a forma como o desempenho que ela tem. Ora, eu, por exemplo, isto estás a dizer, eu se fosse gestor de empresas neste momento, uma das coisas que procuraria era que depois desta depressão toda, as pessoas que trabalham comigo estivessem o mais felizes possível. Portanto, tudo o que tu possas fazer por isso, melhor. Olha, deixem-me só colocar aqui mais 2 ou 3 mensagens. Antes disso, recordar que esta quinta-feira temos uma emissão, como direi, bastante diferente neste programa. Os jogos do quiz há muito que chegaram às cidades. Em que localidade decorre a Feira Nacional do Cavalo? Mas só agora chegaram à rádio. O organizador define o tamanho do jogo que quer. A Prova Oral apresenta o quiz. É separar as pessoas, dar folhas, fazer as perguntas. Perguntas sobre
tudo, para todos. Como se chamam os habitantes da Lua? Os mais rápidos, mais criativos, mais capazes ganham. You win. Os outros perdem. You lose. Com Júlio Alves, o mestre do quiz em Portugal. Quinta-feira, na Prova Oral. Game over. Ora bem, o jogo está quase a terminar e o jogo é com Camilo Lourenço. Curioso, estou impressionadíssimo com a legião de seguidores que tu tens. Nós triplicamos o número de pessoas que estavam a seguir-nos no início deste programa. Alvin, por dia eu tenho, hoje em dia, a ver-me em direto, programas matinais, entre 6.200 e 7.900 pessoas, em direto. Portanto, não admiro. Camilo, como é que tu vês a imprensa? Sei lá, tu antes aparecias mais nas televisões, depois parece que... Claro, o pessoal não gosta daquilo que eu digo, é natural, não é? Então mas espera, tu divorciaste das televisões, agora a tua cena são as redes sociais, é isso? É, claro. Repara, nós temos dois problemas em Portugal. Primeiro, temos uma imprensa limitada. E temos uma imprensa que faz fretes. E temos uma imprensa que tem medo do poder. E temos uma imprensa que tem um complexo de esquerda na sua generalidade. E depois, tudo que até pessoas que não pensam, segundo aquele padrão, têm de ser coartadas, que é o que se deu a mim. O azar de muita gente é que hoje em dia, com os meios que a gente tem, os YouTubes, os Facebooks, os Instagrams e outras coisas do género, esta vida acabou. Portanto, eu tenho, no outro dia, uma agência chegou-se ao pé de mim a perguntar se eu estava disposto a fazer uma parceria com uma empresa. E eu perguntei porquê. E ele disse-me assim: olha, porque nós estivemos a ver as audiências, descobrimos que você tem mais audiência agora do que tinha na televisão. Estás a ver? Qual é que é o objetivo de estarem a limitar as pessoas? Porque, entretanto, o elo que fazia a ligação dentro da comunidade, não é? Entre a informação e as pessoas, desapareceu. Eu já não tenho intermediário. Agora sou eu, o produtor de informação, e os consumidores. E, portanto, a minha relação com eles é bionívoca. Foi isso que as redes sociais proporcionaram. E, portanto, é aqui que eu ponho... Quem é o teu grande concorrente em Portugal? É o José Gomes Ferreira? A descomplicar o economês? Não, eu acho que o Zé é muito bom. Eu gosto muito do Zé. Gosto muito do João Miguel Tavares, que embora não seja da área de economia, não escreve mal e informa-se antes de falar. Não, há muita gente boa a fazer coisas hoje em dia. Eu recordo-me, quando eu comecei, chamavam-me perigoso neoliberal. Inclusive, um antigo diretor meu, que é o Nicolau Santos, que agora é diretor-presidente da Lusa, chamava-me aquele perigoso neoliberal. O Nicolau sabe que eu digo isto em público, até digo isto com carinho. Mas, portanto, não é insulto nenhum para o Nicolau. Mas, hoje em dia, vejo, felizmente, que já tenho muito mais pessoas do meu lado do que tinha há 10 e há 15 anos. Isso, para mim, é uma vitória como cidadão. Então, mas se és um perigoso neoliberal, não tens nenhuma ligação ao Observador? Não. Conheço a malta do Observador. Não conheço a malta do Observador, nem sei se eles são perigosos neoliberais, mas não, nunca falaram comigo. Como é que está ligado ao Observador? Não tem dinheiro para te pagar? Não faço ideia, eu nunca tive nenhuma conversa com o Observador sobre se poderiam fazer alguma coisa com eles ou não. Há uma coisa que eu sei, eu tenho uma ligação ao Jornal de Negócios que tem mais de 13 anos, não é? E, portanto, escrevo diariamente, há 13 anos, todos os dias, exceto ao sábado e ao domingo. E, inclusive, no dia em que morreu o meu irmão e a minha mãe, nem nesses dias eu deixei de escrever. Portanto, a minha ligação é de absoluta fidelidade ao Jornal de Negócios. Já agora, a defender a liberdade económica. Estamos aqui a receber uma mensagem, eu não sei se viste aí a fixada, uma mensagem de alguém do José Tânia Faria. Não, é José e Tânia Faria. Um daqueles casais que fazem uma página em conjunto, que lindo. Bom, ele diz: Senhor Camilo, já pensou em se candidatar a presidente do seu partido? Eu atualmente não tenho ninguém com eles no sítio para saberem governar. Eu não sei, eu agradeço o elogio que ele me está a fazer, porque está a dizer que eu os tenho no sítio. Ainda bem, fico feliz com isso. Pois, eu fiquei baralhada, disseste que votaste Sócrates, não estava nada à espera. A dizer, portanto, eu não sei se ele... Se calhar o José sabe mais do que eu. Se calhar descobriu alguma ficha minha, algum partido que eu não conheço, mas não sei, pá. Nunca tiveste vontade de fazer política ativamente? Não, eu costumo dizer que, olha, antigamente, uma vez, o maior elogio que eu fiz ao Álvaro Barreto, aquele ex-ministro que morreu há pouco tempo, foi uma vez estava a jogar golfe com ele e disse assim: Álvaro, porquê é que você nunca se candidatou à liderança do PST, depois do Cavaco ter saído? É que haveria muita gente que havia de votar em si. E ele dizia-me assim: Camilo, eu só penso nisso quando estou bêbado. Mas como nunca estou bêbado, nunca penso nisso. Aqui é a mesma história. Epá, eu pensaria nisso alguma vez se tivesse apanhado um pifo daqueles que queixam à cova. Como não apanhei nenhum até agora, nunca pensei nisso. E a única coisa que eu até agora costumo dizer, como alguma piada, é: talvez o único cargo que um dia se me der na cabeça de desempenhar será candidatar-me a uma Câmara qualquer. Porque eu acho que a ligação de uma Câmara às pessoas para melhorar a vida das pessoas é uma coisa absolutamente fantástica. Nós podemos fazer milagres. Tu moras onde? Não sei, eu vivo em Lisboa. Não estou a dizer nada. Câmara de Lisboa e depois serás primeiro-ministro.
Então, mas, Não, repara, não, as não, pessoas não, quando não se tenho candidatam jeito para normalmente isso. é aos sítios onde vivem, não é? Tu não de onde é que tu és? Tu és angolano? Não, eu cresci És em Moçambique. moçambicano? Eu fui para Moçambique com 3 anos e voltei de Ah, Moçambique com 15 anos ou 16 anos. logo para Já vivi no Lisboa? Algarve, já vivi na Covilhã, vivo aqui, portanto, a minha ligação é em Lisboa, né? Eu tenho mais de 30 e tal anos Ok, de vida então em estás a Lisboa, dizer que se portanto, fosse eras de eu sou Lisboa, mais era isso? lisboeta. Não, Ok, mas, ok. mas Estou-te a sinceramente ver, estou-te a ver. não tenho apetência por cargos políticos. Devo dizer que já me convidaram até para ser ministro, nunca aceitei. Quem é Olha, que te convidou? Não vais Passos Coelho, perguntar claro. quem nem para quê. Passos Coelho, claro, que te convidou. Não sei, não faço ideia. Olha, deixa-me só não nos afastarmos muito do tema Sócrates para perguntar ao Camilo se achas que há mais condicionamento mediático hoje em dia ou na altura de José Sócrates. Acho, indiscutivelmente. Vou-vos dizer, vou perguntar um caso concreto. Achas hoje ou hoje em dia? Hoje em dia? Sim. Quando o Sócrates estava, ele não mandava na RTP. O governo, algumas pessoas condicionaram a informação da RTP nos últimos anos. Quando saí da RTP, foi claro saneamento político por parte do diretor de informação, que lá estava. E ainda para mais, foi tão vergonhoso que nem teve a coragem de falar comigo pessoalmente e de cara a cara e mandou fazer aquilo por outra pessoa, que é coisa que eu não sei fazer na vida. Portanto, hoje em dia, os meios de comunicação social estão mais controlados, nomeadamente os públicos, mas eu não tenho dúvida nenhuma do que estavam na altura. E isto também tem a ver com as pessoas que estão à frente das instituições. Como é que tu vês a imprensa? Voltamos com muita preocupação. Porque acho que a imprensa está limitada, acho que a imprensa está falida por má qualidade dos gestores que tem, e acho que a imprensa não percebeu o abraço do urso que é este apoio de publicidade institucional de valor de 15 milhões de euros que o governo decidiu colocar na imprensa. Isto foi o maior disparate do ponto de vista da independência. É recusar? Acho que toda a gente que recusou fez bem a recusar. Porquê? Porque se o aceitassem, achas que podia haver alguma relação de subjugação ao poder? Por exemplo, não André tenho dúvida nenhuma, e não é só isso. da CMTV por causa desse cheque? Não sei, não faço ideia. Eu acho que é melhor perguntar isso à CMTV e ao Grupo Afina. Aliás, que eu trabalho para o Grupo Afina, mas não faço ideia. Se soubesse, comentaria. Mas há uma coisa que quero dizer. O simples facto de se porem a jeito, não é? Mostra, ainda para mais que os critérios difusos que aquilo foi feito, mostra uma coisa que é, quem está deste lado começa a ter dúvidas sobre as decisões que a imprensa toma, o que escreve, o que diz. E, portanto, no momento em que nós desconfiamos da imprensa, o problema é evitar que haja mais qualquer elemento que possa motivar essa dúvida. Ora, foi exatamente o contrário do que aconteceu. Olha, deixem-me só dizer que não param as mensagens de chegar. Vamos ouvir algumas mensagens, mas entretanto, nós temos que fazer aqui uma coisa que é, nós vamos acabar com a emissão de rádio agora, mas vamos continuar com o Camilo mais 5, 10 minutos, ok, Camilo? Só para as redes sociais. Mas não pode ser mais do que 10 minutos mesmo, que eu tenho um compromisso. Tenho uma call já logo a seguir. Não, é logo a seguir. Tu falas muito em mudança. Que mudança é esta que tu falas, Camilo? Mentalidades. Cabeça. Não, é inconcebível que tu estejas em 2020, em Portugal, a falar de nacionalizar empresas. Tu vais para a República Checa e para a Eslováquia e para a Polónia, que saíram de uma ditadura soviética em 1989, e tu não ouves aquela gente falar nisto. Tem altíssima qualidade de formação e eles estão preocupados com abrir a economia, estão preocupados com ter liberdade económica. Nós estamos preocupados em ser socialistas. Isto corre mal. Socialismo é igual a miséria. Olha, o que é que te custa mais? Sofrer um gol no Estádio da Luz ou ver o PS a ganhar eleições? Essa é difícil, pá. Não, eu vou dizer o que é que me custa no Estádio da Luz. É ver se o Benfica perder para virar o Estádio da Luz. Isso é que me preocupa. Isso dói-me bastante. Agora, o PS ganhar eleições não tem nada a ver com o CPS ou outro qualquer. Dói-me é ver socialismo ganhar eleições. Se hoje eu digo que o Rui Rio é tão socialista quanto o António Costa, se ele ganhar, eu fico preocupado também, porque ele vai fazer socialismo, não é? Portanto, o que eu queria era partidos que abraçassem claramente a causa da liberdade económica. Infelizmente, isso não existe em Portugal. Por acaso até existe um Nem a Iniciativa Liberal? Sim, a Iniciativa Liberal, sim, faz isso. Mas, como sabes, não tem peso, tem um deputado. Espero que no futuro tenha mais, sinceramente. Até para equilibrar esta ideia de liberdade económica deste lado. Temos de ser rápidos, temos que fechar aqui o programa de rádio, mas voltamos já em breve com Camilo Lourenço, só para as redes sociais, 10 minutos também para o nosso podcast. Ele é o nosso convidado, como sabem, apresenta a Cor do Dinheiro nas redes sociais, todos os dias, de manhã, à mesma hora. Vamos já continuar com o programa, 10 minutos para o final.
Diana e o Alvin arrasam Portugal. Nunca ouvimos nada assim na Rádio Nacional. Ao telefone, ao microfone, eles são o tal casal. Na Antena 3 das 7 às 8 há sempre a prova oral. Na Antena 3 das 7 às 8 há sempre a prova oral. Eu pego ali na guitarra e toco isso, se vocês quiserem. Tocas guitarra? Tocava na igreja quando era mais novo. Tens de fazer um live no Facebook. Eu era menino de coro. Um dia fazemos um live, deixa lá. Olha, deixa-me colocar aqui muito rapidamente as mensagens que nós recebemos, até para tu despachares e cumprirmos com aquilo que te prometemos. Vamos colocar aqui as mensagens que recebemos, as 3, 4 mensagens. Boa tarde, peço desculpa de não mandar em vídeo, mas já não vou atento certamente. O Camilo Lourenço esteve nesta quarentena a fazer o seu programa de casa, quase sempre, aliás, e eu destaco que quando eu filmava na cozinha aparecia um garrafão de 5 litros a segurar a porta. Via-se no vídeo. Eu queria saber se esse garrafão era de vinho tinto ou de azeite. Obrigado e boa tarde. Foi uma indústria que não sofreu assim tanto na quarentena. Eu expliquei na altura porque houve uma pessoa que perguntou o que era o garrafão. É um garrafão de vinho branco que me ofereceram lá em cima no norte e que faz de pés a porta, ou seja, por causa do vento, das correntes de ar, nem sequer bebi o vinho ainda. Então lá está. Mas também tenho um garrafão de azeite, também me deram lá em cima. Isso é ótimo, isso é ótimo. Olha, outra pergunta, aí vem. Boa tarde, Prova Oral. Boa tarde, Camilo Lourenço. O meu nome é José Cavaco. Eu gostaria de perguntar se liberalismo e capitalismo se é a mesma coisa ou qual é a diferença. Obrigado. Não é. Liberalismo Nós podemos ter capitalismo. Sim, mas tu podes ter capitalismo que é um capitalismo baseado no capital dos acionistas, são vários, mas podes ter capitalismo de Estado. O que tu tens na China hoje em dia é capitalismo de Estado. Portanto, não é a mesma coisa e eu prefiro ter o capitalismo que não tem nada a ver com o Estado. Para responder ao ouvinte. Outra pergunta, é a penúltima do Pedro. Boa tarde, desde aqui dos calores dos Algarves, que não se pode estar aqui. Alvin, eu tenho aqui uma recomendação para o Camilo Lourenço. Há uns auriculares da Philips que são um espetáculo, que ele ouve tudo. Queria fazer uma pergunta. O Camilo parece estar bastante negativista em relação aos tempos que se seguem, e se calhar é normal. Mas tendo em conta que nós tivemos em 2019 um ano superávit, não significará que nós estamos mais bem preparados do que da última crise há 10 anos atrás? Sim, mas o problema é que nós devíamos estar mais bem preparados. Como tivemos Vamos sofrer mais do que em 2008? Claro. Não sei, depende se fizermos disparates ou não. Há uma grande vantagem agora, é que nós temos uma Europa mais unida. E, portanto, vamos ter apoios que vão ter menos peso e custos sociais do que os apoios da altura, que não existiam, não é? Mas há uma coisa muito importante para dizer sobre isto, e que é a seguinte. O que nós tivemos de ambiente económico internacional e para Portugal dava para termos a dívida pública aí nos 105% do produto. Ora, chegámos a isto com 118 e vamos terminar com 135 ou 140. O que é que isto quer dizer? Que vamos pagar muito mais impostos no futuro para poder diminuir isto. É que as pessoas têm que meter na cabeça de uma vez por todas uma coisa. Dívida pública é impostos a prazo. Se não pagarmos nós, pagam os nossos filhos. Outra pergunta do Diogo Galvão. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber o que pensa Camilo Lourenço sobre a captura da democracia portuguesa relativamente à obrigação de ir atrás do que os bancos querem. Acho que concordamos todos que Sócrates foi o maior desastre da democracia portuguesa. Em todo o caso, também sabemos que basicamente foi um peão da banca, sobretudo do BES e de Ricardo Salgado. Acredita, Camilo Lourenço, que existe democracia para além da banca portuguesa? Acho que houve bancos que condicionaram muito isso. O BES foi um deles. O que eu quero acreditar é que, de futuro, nós vamos pôr a banca em ordem e em sentido. Mas isso nem sequer depende deles. Depende de nós, como cidadãos. O Sócrates só fez aquilo porque nós não estávamos atentos. E, portanto, se nós não tivermos uma sociedade ativa e vigilante, aí vamos ter outros BES no futuro, de certeza. Isso era a pior coisa que eu podia dizer, que eu queria dizer aos meus filhos. Porque quer dizer que eles depois é que iam pagar a conta, não eu. Zé Desposende tem aqui também uma mensagem. Eu, Zé Desposende, gostava de saber qual é que foi a reação do Camilo em relação
aquele comentário que se tornou viral do Facebook quando o Camilo comentou a cerimónia de 25 de Abril e também, partindo do pressuposto que éramos um país liberal, o que é que se fazia quando acontecem problemas, nomeadamente como o do BES e o de agora da TAP. Obrigado. Eu não sei qual é que é o comentário do 25 de Abril, confesso que não sei. Não tenho recollection, como costuma dizer. Agora, em relação à questão do BES, eu volto à mesma questão. Eu não quero mais passar por isto nos bancos. Quando acontecer uma cena destas com um banco, eu prefiro que o Estado diga assim, acabou, fechou, paga-se e terminou. Porque andarmos 10 anos com traumas e depois deprimidos, porque depois quem fez não assume a responsabilidade, depois vai chamar nomes a outros, eu prefiro não ter isso. Portanto, sinceramente, quero um Banco de Portugal atuante, vigilante, quero Frankfurt a atuar sobre isto, que é a melhor garantia que a gente tem, não ser o Banco de Portugal, e quero que nós, como cidadãos, estejamos muito atentos, que é para não voltarmos a ter coisas destas. E queres Centeno no Banco de Portugal? Não, acho que é um conflito de interesses gravíssimo, é uma vergonha. É a política das portas giratórias. Hoje estás aqui, amanhã estás ali. Então o governador do Banco de Portugal vai decidir sobre coisas que, enquanto decidiu como Ministro das Finanças, isto só em Portugal. É uma falta de vergonha total. Então o Centeno não é o Cristiano Ronaldo das finanças? Não é nada, cara. O Centeno é para aí um tipo qualquer do meio campo, que é mediano. Que quando a equipa está a jogar bem, parece que é o craque, mas não é. Que jogador? Que jogador é que é, então? Mas é um grande trunfo deste governo. Obrigado, quando as coisas estão a crescer é fácil, ó filha. O problema é quando as coisas correm mal. Então, mas que jogador é que é o Centeno? Mas que jogador é que é o Centeno? Sei lá, é um segundo categoria de avançado, não é mais do que isso. Aliás, vais ver agora. Porquê é que tu achas que ele vai embora? Vai embora porque sabe que isto vai correr tudo mal. Mas tu não sabes se ele vai embora, não é? Vai embora, vai. Mas eu tenho lugar para ele, ó Valfim. Ele é deputado, ele foi eleito deputado. Portanto, agora, em vez de ir para o Portugal, devia ocupar o lugar de deputado numa bancada do Partido Socialista. Isso é que ele merecia. Não é? Que é para ser ali confrontado com o que vai acontecer agora. André Arrojado, deixa aqui uma mensagem. Temos de ser rápidos. Boa tarde, Alvin e Diana. Queria perguntar aí ao Sr. Camilo Lourenço se ele tem noção de que quando ele diz capital naqueles termos, não estamos a falar necessariamente de dinheiro no sentido lato. Obrigado. Espera. Não percebi, confesso que não percebi. Hugo Fresh Capital Lines. é capital, no sentido lato, sentido... Não, capital é capital. Pronto, portanto não percebi a pergunta do ouvinte. Hugo Fresh Lines. Isto são muitas Olá perguntas. a todos. Epá, e aquelas empresas que onde o colaborador só é bom colaborador se fizer uma hora extra para o patrão? E esta? Eu conheço umas poucas aqui na minha região. Martiferes e afins. Pá, eles são mesmo os nazis do caralho nestas coisas, meu. Abraço. O Levin já respondia isso quando disse há bocado que tínhamos bons gestores e maus gestores, que as empresas tinham que apostar na formação das pessoas e tinham que pagar decentemente, conforme a produtividade. Portanto, isso está respondido. Olha, temos mais perguntas, Alvin. Estamos a chegar aos 10 minutos. Vamos à última mensagem. Temos mesmo de terminar. Temos mesmo agora. O que acha do jovem Francisco dos Santos e do seu futuro do CDS? Chicão. Não faço ideia. Quer dizer, eu conheço o Francisco de Bom Dia, Boa Tarde e conversar com ele aqui e ali, como conheço outros líderes políticos. Mas é uma direita socialista, eu não consigo. Chicão? Diz? É uma direita socialista? Não sei, não tivemos a oportunidade de ver, não é? Portanto, os outros eu já conheço, este não conheço e, portanto, só daqui a um ano ou dois é que a gente consegue avaliar isto, não é? Portanto, sinceramente, não consigo fazer uma avaliação daquilo que ele vale ou que deixa de valer. E, além de mais, até aqueles que às vezes nós pensamos que conhecemos, depois saem-nos ao contrário, de maneira que não quero arriscar nada. Olha, não temos mais tempo, queremos agradecer-te aqui. Diz-nos só porque é que não tens Twitter. Porque é que não tens Twitter? Usas imenso o Facebook, és um monstro do Facebook, mas no Twitter não estás. Porque senão não fazia mais nada, Diana. O problema é esse. Já tenho que responder às perguntas, tantas perguntas durante o dia. Mas se calhar um dia deste, muita gente está farta de chatear para ter Twitter. Se calhar um dia deste vou Olha que o Twitter está cheio de ódio. Eu sei. Já me contaram. Mas, Alvin, eu não ligo a indigência. Eu tenho uma casca grossa, não tenho pele, tenho casca grossa, percebes? Como aqueles molões, casca grossa, portanto... Camilo Lourenço, convidado de hoje. Olha, obrigado, Camilo, por teres vindo. Obrigado, eu. Beijinhos para a Diana e um abraço para ti, Fernando. Abraços, até logo. Camilo Lourenço, convidado de hoje da Prova Oral. Amanhã não percam o nosso convidado, já não é a primeira vez que vem a este programa e de cada vez que vem, Marco. Mas de que maneira será amanhã? Vítor Rua é o nosso convidado amanhã, terça-feira, na Prova Oral. Estamos de volta então a partir das 7. Beijo, Diana. Até amanhã. Beijinho.
Um dos convidados mais aclamados da prova oral. Cara, como é que vocês transam aqui? O que é que curtem e tal? Uma das pessoas mais imprevisíveis de sempre. Tinha o lenço do vidão e ficava tudo assim. Agitador de pandemias. Reparem que a cidade de Lisboa está completamente vazia, sem ninguém, tal e qual como agora. Músico autodidata. Vítor Rua. Ok, estamos a fazer de repente eu venho e digo, onde é que está ali? Ele está ali educado, e quando eu venho, e de repente isso era para tudo. Eu já sou assim, tudo.